Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui reiniciando, o nosso feedback da aprendizagem dentro do material #Estuda em Casa. E nós vamos dar aqui continuidade com a atividade 6 do 7º ano. A atividade 6, ela tem como objetivo estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção de um texto. A coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Mas o que é a coesão? É a ligação entre duas partes do texto para que ele fique mais claro e compreensível. E o que é a coerência? É o sentido do texto. Um texto coerente apresenta um conjunto de ideias que fazem sentido para o leitor. Vamos resolver a atividade. Leia o texto, o texto 1, que é uma tirinha. Observa todo o texto, tá certo? Todos os detalhes aí do texto. E vamos aí para o comando da questão 1. A fala do pai no primeiro quadrinho, não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque, tem o mesmo sentido de, alternativa A, não vamos viajar nessas férias, filho, nem podemos ir ao parque. Alternativa B, não vamos viajar nessas férias, filho, porque podemos ir ao parque. Alternativa C, não vamos viajar nessas férias, filho, porém podemos ir ao parque. Alternativa D, ou vamos viajar nessas férias, filho, ou podemos ir ao parque. Com a leitura do texto, percebemos que a ida ao parque é uma compensação que o pai está dando ao filho por eles não viajarem nas férias. O mais tem o mesmo sentido de porém. Então, gabarito da questão 1. A fala do pai, no primeiro quadrinho, não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque, tem o mesmo sentido de não vamos viajar nessas férias, filhos, porém podemos ir ao parque. A alternativa correta aí é a alternativa C. Vamos aí para o texto 2, que é uma fábula de Esopo, recontada aí por Ana Maria Machado, que tem como título A Gança dos Ovos de Ouro. Vocês já devem ter lido esse texto e relido, Vamos aí para a questão 2, tá certo? Que tem como comando a palavra isso, que está em negrito, marcada no texto, se refere a há um pouquinho de tempo que o casal precisava para cuidar da gança. B, a bobagem de achar que dentro da gança tinha ouro. C, um modo de produzir ouro. D, uma maneira menos cruel de matar a gança. Para responder a esta questão, é preciso localizar a palavra no texto e ler todo o contexto dela, ou seja, todo o parágrafo. Então, vamos aí, procurar a palavra isso, aquela que estava em negrito. Vamos ver se nós localizamos aqui no texto. Nós temos aí, que bobagem a gente ficar esperando que todo dia saia dessa gança um pouquinho. Ela deve ter dentro dela um jeito especial de fabricar ouro. E isso era o que a gente precisava. Já localizamos aí a palavra isso. Depois de ler o contexto, substitua a palavra em negrito, que é a palavra isso, pela palavra o que, para fazer a pergunta ao texto. O que era que a gente precisava? Precisava que a gança tivesse um jeito especial de fabricar ouro. Então, gabarito da questão 2, a palavra isso, marcada no texto, se refere a um modo de produzir ouro. A alternativa correta aí é a alternativa C. E vamos aí para o texto 3, que tem como título O Jardineiro. Vamos aí para a questão 3, que diz o seguinte no comando. O verso do poema, O Jardineiro, que indica a passagem do tempo, é
A. Na lida sai janeiro, entra janeiro. B. Trabalha com prazer e sem atalho. C. Faz bem ao seu dever, o jardineiro. D. As flores são os frutos do trabalho. No caso, a única que traz isso é A, com a expressão sai janeiro e entra janeiro, ou seja, entra ano e sai ano, o que indica a passagem do tempo. Gabarito da questão 3, o verso do poema O Jardineiro, que indica a passagem do tempo, é A. Na lida sai janeiro, entra janeiro. A alternativa correta aí é a alternativa A. Garantias de aprendizagem da atividade 6. Vários elementos são responsáveis por estabelecer a coesão e a coerência de um texto. Entre eles, as conjunções, os advérbios, preposições, dentre outros. Estes elementos estabelecem muitas vezes relações através de expressões de tempo, de lugar, de comparação, de oposição, de causalidade, de anterioridade, de posterioridade, entre outros. Para isso basta compreender o sentido das conjunções, dos advérbios, das preposições, dentre outros, localizar a palavra denunciada no texto, ler o contexto, buscar a alternativa que mantenha o sentido. Muito obrigado pela atenção de vocês, um excelente dia.